quando a gente olha a última eleição de 2018, a gente tinha um monte de candidatos, né, serenos, tradicionais. Não foi o que a gente procurou. O valor que foi colocado era: queremos um cara que não rouba, que é outsider, que não faz parte do sistema. Isso tem risco. Isso já impõe um learning curve, uma série de coisas. Mas quando a gente olha para o que está sendo feito nos últimos 2 anos e meio, os avanços são evidentes. Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão, e hoje com voz e vídeo, né, Renatão? Tá lindo aqui, né? Voz, vídeo, um estúdio boladão, aqui na School of Rock a gente tá, né, Salomão? School of Rock, Unidade Pinheiros. Um abraço para Fabrício Onias, dono desta bagaça e acionista de PetroRio. Acionista de PetroRio e baterista da nossa banda. Também. Monstro sagrado. E dono de hamburgueria. Pô, o cara é um monstro, né? O cara é um gestor multimercado da vida real. Né? É um gestor um Renaissance Man. O cara tem vários... Ele também faz estruturas que eu não entendi ainda o que é, mas ele também tem uma empresa de engenharia. Inclusive Que é a fonte primária de renda, né? Deve ser. Vou trocar a persiana de casa, vou chamar o Fabrício também, ver se já me ajuda. Bom, pessoal, a gente tem um convidado especial aqui, vocês já devem conhecer muito bem, é o Walter Maciel. Ele é CEO da ZQuest. A ZQuest é uma das maiores gestoras independentes do Brasilzão. Carrega ali uma super plataforma de produtos, de serviços, e o Walter, ele tem a figura de CEO. Então a gente vai falar aqui não só com um cara ligado ao mercado financeiro, mas também alguém que tem essa visão mais de um empresário mesmo, né? Alguém que tem que, eu ia dizer ser otimista por natureza, mas na verdade é alguém que toca também o negócio, né? Não tá só olhando para o mercado. E, Valtão, acho que vai ser legal o papo com você, porque sempre que você vem aqui, você traz uma mensagem de otimismo. Não vou dizer que você é um otimista convicto, mas você consegue sempre trazer o lado bom das coisas, do que está acontecendo. E nesse momento que a gente grava agora, são 3h15 de uma sexta-feira, o Ibovespa acabou de romper a máxima histórica, então estamos no maior patamar da história. No momento em que economistas começam a revisar o PIB para cima, mas ao mesmo tempo a inflação continua trazendo surpresas cada vez maiores, né? A inflação ainda mais alta. Estamos com um risco de desabastecimento, né? A falta de água nos próximos meses, o alerta deve ser emitido. Isso tudo antes de um ano de eleição que tudo caminha para... eu ia falar... Parece que tem uma pandemia também. Tem ainda, né? Tá rolando. Verdade, tá rolando, tá rolando as 1001 ondas da pandemia brasileira. Isso tudo um ano antes de uma eleição que caminha tudo para ser uma eleição bem com cara de Brasil, né? Aquela eleição bem polarizada, né? O lado esquerdo contra o lado direito. Não, usa aquela imagem que você falou antes. Será que eu falo? Eu não sei se eu quero criar... Uma eleição Alien versus Predador, eu falo então. Pô, e quem que é o Alien e quem que é o Predador ali? Tanto faz. Aliás, quem estiver acompanhando aí ao vivo... quem ganhou aí? A gente não viu o filme. Ninguém aqui da produção viu o filme. A gente não sabe se o Alien ou o Predador Se o Alien ou o Predador ganhou, tá? Se alguém puder falar. Eu acho... Porque eu vi em alguma noite, assim, que é aqueles filmes que você vê quase dormindo. Eu acho que o Predador ganhou, mas tinha um ovinho do Alien ali. E termina com o ovo do Alien ali. Empatou, então. Então foi um empate técnico ali, não sei. Eu queria muito lembrar esse final. Se alguém aí no chat acompanhou, pode falar. Mas, Valtão, antes de falar aí... Que a minha mulher tá vendo aqui ao vivo e ela viu o Alien e o Predador. Daniela, se você souber aí, avisa a gente. Por favor. Boa. Achou o primeiro DVD que ela viu na vida. Então a gente sempre brinca que não é a melhor escolha de filme, mas ela se lembra. Uma efeméride aí. Mas, Valtão, só para não perder a cara do programa, a gente sempre faz aquela perguntinha: quem que é você em 30 segundinhos? Então, conta pra galera do Stock Pickers, que agora está nos ouvindo e nos vendo, quem que é Walter Maciel no Condado em 30 segundos. Vou começar saudando meus amigos. Salomão, Renatão, um prazer estar aqui. Companheiros de banda, grandes amigos. E uma ocasião especial, essa volta. Quem eu sou? Eu sou um empresário carioca, tenho 52 anos, estou aqui em São Paulo há 31. Sou o CEO da ZQuest,
que faz com que minha principal função seja zelar pelo negócio, dar um ambiente propício para os gestores fazerem um bom trabalho. Sou flamenguista doente, adoro rock and roll, esporte, principalmente tênis, pai de 4 filhos, um marido apaixonado e um brasileiro, né, que vem aí, como você falou, mantendo, sempre tentando olhar as coisas pelo melhor ângulo possível, embora a gente saiba, né, que na gestão, se você acha que a coisa realmente vai dar errado, o melhor desfecho possível para o investidor é ficar vendido, que é onde vai trazer resultado. Mas eu acho sinceramente que, e aí para terminar a introdução, acho que a gente está passando por uma fase no Brasil de uma autoestima muito baixa. A percepção, não só externa então é bizarro, mas a percepção interna das coisas é muito pior do que a realidade. Mas essa autoestima baixa é de quem? Do próprio brasileiro, do investidor? Quem que tá com essa autoestima baixa? E é uma autoestima baixa ou uma baixa estima alta, Renatão? Qual é o melhor a ser usado? É uma autoestima baixa. Autoestima baixa? E alto autoestima com U, tá? baixa. Alto com U. Por favor. Não, o Nelson Rodrigues já falava, né, do complexo do vira-lata, né, que a gente sempre teve. E o bloqueio psicológico que o Brasil tinha até ganhar a primeira Copa, né? Aí depois a gente ganhou 3 de 4, também foram mais, não sei, 30 anos sem conseguir, né? Tinha até a música do Ultraje. Mas eu acho que o gringo hoje tem uma foto do Brasil horrorosa, mas muito pior do que corresponde à realidade, mas o brasileiro também tem, até porque a sociedade está muito agravada. Então hoje qualquer coisa vira um fla-flu. Antigamente era mais futebol, política, hoje sobre qualquer assunto que você der uma opinião, você corre o risco de levar uma porrada e o outro vir muito agressivo. E isso acaba se refletindo na sociedade. Então, eu gosto de brincar que a nossa função na empresa, ao falar com clientes, olhar para cenário, é fazer tudo para poder dar um bom retorno no fundo. O único objetivo é esse. Mas você não pode escapar de fazer projeções da economia, de fazer ilações sobre o cenário político. Não porque você está torcendo, é o que você está enxergando. E mesmo assim isso gera uma certa, de vez em quando, um agravamento. Eu acho que é um espelhamento das pessoas. As pessoas estão muito descontentes com si mesmas e acabam, né, levando essa imagem para a sociedade. Quando a gente olha a última eleição de 2018, a gente tinha um monte de candidatos, né, serenos, tradicionais. Não foi o que a gente procurou. O valor que foi colocado era: queremos um cara que não rouba, que é outsider, que não faz parte do sistema. Isso tem risco. Isso já impõe um learning curve, uma série de coisas. Mas quando a gente olha para o que está sendo feito nos últimos 2 anos e meio, os avanços são evidentes, assim como os avanços que foram feitos no governo Temer, contra tudo e contra todos, né? Contra um cenário complicado, uma blitz que deram no homem, o homem conseguiu botar o trem no trilho. E a gente continua fazendo marco do saneamento, privatização da SEDAI, marco do gás, reforma da Previdência, flexibilização trabalhista, venda de ativos estatais, agora estamos falando da Eletrobras. Quer dizer, um cenário muito mais construtivo do que parece. Eu acho que para o investidor e para a gente, o bom é que fatos são coisas muito persistentes. Então, fatos acabam prevalecendo. E eu acho que, aos trancos e barrancos, a gente vai caminhando. Só para fazer aqui para vocês um paralelo, no começo da minha carreira eu vi Funaro dando calote da dívida externa, depois o Collor congelando poupança, impeachment, banda diagonal endógena, maxi desvalorização do real. Hoje a conversa que a gente tem, a discussão política a reforma administrativa vai ser só para os novos entrantes ou já para quem está lá? Provavelmente vai ser para os novos entrantes, mas já é uma coisa boa. A reforma tributária vai ser só uma simplificação ou vai ser uma reforma mais profunda? Acho que o nível de discussão melhorou muito. O Brasil já foi uma jabuticaba muito maior, né? A gente já foi muito mais exótico. Tem coisa... Juros de 20, 25, 30 ao ano. Hoje a gente está falando de voltar aí dos 2 que estavam para 5, 5,5, 6. Para um brasileiro, 6% ao ano é uma maravilha, né? Vamos lembrar que a primeira martelada na Selic, né, que foi aquela queda quase que forçada no governo Dilma, a Selic saiu dos 2 dígitos, ela chegou até 7,5 ou 7,25? Acho que casa do 7. Foi na casa. Então, hoje... Só que com a inflação apontando para cima. Exato.
Então, mas a inflação nesse momento, ela assusta, ela já incorporou um pesadelo ou isso é algo transitório? Enfim, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente tem muitos... Tem o copo meio cheio e meio vazio e, aliás, são vários copos aí, né? A gente tem um bar cheião. Aliás, já fica a dica aí, a gente já pode trazer na próxima nossas canequinhas aqui, né? Dar uma embelezada até... Quais canequinhas? Não sei, eu tenho alguma caneca? várias, né? Tá bom, Mas... tá bom. Até porque aí você pode botar qualquer coisa dentro que não vai Exato, fazer, né? Aqui a gente tá tomando um café, pô, a gente pode Café. tomar... E é mais ESG também, né? Aquele café com conhaque, não sei se já tomaram. É gostoso. Inclusive, Irish Coffee. patrocinadores aí do nosso Brasilzão aqui, ó, a gente pode botar um detergente IP. Vamos imprimir um papel, sua marca aqui. A gente fala... Vai ficar legal. Ambev, pô, sexta-feira, cara. Já bota aqui umas cervejinhas aqui. Pô. Ninguém é de ferro. Exatamente. Mas, bom, Valtão, e esses copos meio cheios, meio vazios? Eu acho que eu tenho uma visão e tem um embate dentro da ZQuest, né, com os nossos economistas, o André Miller, que é o nosso estrategista, o Alexandre Manuel, que fez parte da equipe do Mansueto. Depois que o Mansueto saiu, né, do governo Temer, a transição para Bolsonaro, ficou na equipe do Paulo Guedes e agora tá conosco, traz uma diferente visão do setor público. A turma toda lá da nossa equipe macro, liderada pelo MEC, sempre temos ótimos debates. Mas eu tenho uma visão talvez mais distanciada de que os choques de inflação que a gente está passando são decorrentes da desorganização da economia mundial no meio de uma pandemia, uma crise nunca antes vista. Então faltou desde commodities, alimentos, até microchips. E essa desorganização de oferta, desorganização da cadeia produtiva, leva a gargalos, e esses gargalos, em determinados momentos, levam a um surto inflacionário. Mas quando você olha para o quadro de longo prazo, e aí convido vocês a revisitarem o passado recente, em 2008 teve a primeira grande crise na história moderna, né, do globo desde a Segunda Guerra Mundial. Entre a Segunda Guerra Mundial e 2008 você teve a Guerra do Yom Kippur, demorou 7 dias, você teve Vietnã, mas foi uma coisa localizada, Coreia, você teve a queda do Muro de Berlim, você teve o crash de 87, mas você não teve uma crise globalizada aguda, né, que ameaçou a ordem mundial. Então, quando essa crise chegou, você não sabia o que fazer. E aí os governos, Henry Paulson, né, ainda no governo Bush, decidiu copiar um pouco do modelo japonês, atochar a economia de liquidez, vamos botar 1 trilhão, 2 trilhões de dólares para circular, resgatar a dívida de empresas, salvaram Ford, GM, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, perdão, e aí vieram grandes vozes, desde do pessoal mais radical, Rubini, mas gente como Larry Summers, gente com um arcabouço teórico fabuloso e também que ocupou grandes cargos, dizendo o seguinte: nós vamos ter hiperinflação. Por isso, isso e isso. Passaram-se anos e a gente aprendeu algumas coisas. A primeira coisa eu acho importante. Austríacos, empresa ruim tem que quebrar. Empresa ruim é ruim para o mundo, para a economia. Uma empresa boa, quando está sofrendo um choque externo e você preserva emprego. O governo americano vendeu todas aquelas... conseguiu recuperar o investimento com lucro em todas as empresas que ele resgatou. Então essa é a primeira lição. A segunda é que a inflação não veio. E quando em 2017 o Tesouro, o Fed, tentou fazer o taper, esse tapering ameaçou a economia global, a economia americana quase capotou, e você precisou dar um 180 e falar, opa, peraí. O tapering, só para quem não está adaptado, foi uma tentativa de retirar estímulos. Começar a tirar os estímulos colocados em 2008, 9 e 10. Quer dizer, 7 anos depois. Porque os estímulos, além da queda de juros, também tivemos os programas, o Quantitative Easing, né? Que era muita injeção de liquidez na economia. Para quê? Para desafogar as empresas que estavam engargaladas. E isso fez com que a economia global conseguisse se recuperar. Porém, como que a gente... E isso é importante. Esses estímulos jamais foram retirados. Quando a gente chega em 2020, ali no Carnaval, último dia pré-pandemia,
A economia do Japão continuava na mesma porcaria que está desde o final dos anos 80. Por sinal, né, o japonês é terceira maior economia, sem contar o bloco europeu, do mundo, 180 milhões de pessoas que vivem muito bem. Então, o japonês tirou o pé do acelerador. A Europa, naquela coisa europeia, não cresce, fica meio de lado, crise fiscal. Quantas vezes, né, tiveram também os profetas do final do euro. E aí, pessoal, continua aí a zona do euro firme e forte. E os Estados Unidos começaram a acelerar pelo programa do Trump de queda dos impostos, que realmente o Trump deu um azar danado, porque ali no final de fevereiro foi o melhor dado de emprego da história moderna americana, e aí veio a pandemia. Então, só para a gente lembrar, o cenário, uma semana antes da pandemia explodir globalmente, porque na China já desde o final de outubro vinha causando alguns problemas, mas a gente achava que era um problema localizado chinês e um problema de oferta, você via o juro na Europa de longo prazo negativo e o juro americano muito baixo. A pergunta é, se Einstein, cara inteligente, estava certo, ele dizia o seguinte: loucura é eu repetir a experiência passada e esperar um resultado diferente. A experiência é a mesma. Agora, em 2020, quando tivemos a pandemia, você já tinha o mapa operacional de 2008. Peraí, já sabe o que fazer. E o mundo sob Trump não era coordenado. Então era cada um por si, Deus por todos. Mas todo mundo fez a mesma coisa. Inclusive o Brasil pela primeira vez. Isso é uma coisa que a gente está tão agravado, não gosta de falar, mas o maior programa de transferência de renda da história do país foi feito nos últimos 18 meses. A ajuda emergencial à população foi maior do que 18 anos de Bolsa Família. E isso é um gesto de caridade, de cuidar de quem não pode. E que fez com que o PIB brasileiro caísse apenas 4%. Quando a gente compara com a Argentina, Turquia, África do Sul, México, que são peers nossos, não adianta a gente querer se comparar com Estados Unidos, Alemanha, é legal, mas não é condizente. A gente foi muito melhor. Então, quando veio 2020, todo mundo fez isso, aumentou o endividamento, alavancou, né? Todos os países ficaram mais alavancados, inclusive o Brasil, e isso vai custar muito crescimento de longo prazo. E isso vai ter que ser pago de algum jeito, porque endividamento tem limite. Você não pode chegar a 250%, 300% do PIB de dívida. Então, em algum momento, você vai ter um aumento, uma elevação de impostos. O governo Biden já deu o sinal que o caminho é esse em algum momento. Então, o que eu vejo para simplificar? Num primeiro momento, os estímulos vão acabar, é questão de tempo. Os Estados Unidos têm mais bala, até porque ele tem aquela maquininha que imprime o verde que todo mundo queria ter. Então, mas em algum momento os estímulos param e aí você tem um surto. Provavelmente o final de pandemia no Brasil vai dar um desses surtos de otimismo, querer viajar, viver como nunca, e aí dá uma andada, mas depois você começa a acomodar a atividade mais baixo, os estímulos acabam, os governos começam a cobrar a conta, que é necessário, ainda mais num país como o nosso, tão desigual. E eu acho que o terceiro ponto mais importante, a gente esqueceu de um pano de fundo, que é o demográfico e o tecnológico. O mundo hoje, pela própria tecnologia, vive muito mais. O cara que vive mais, quando está lá no final de vida, já está produzindo menos, está aposentado, ele é um cara que custa à sociedade e não produz, então você tem que poupar mais como um todo. Quando a sociedade envelhece, ela consome menos e poupa mais. Você cresce menos. E o outro lado da tecnologia é o lado de roubar emprego. E também baixar custo, aumentar a produtividade. São todas forças deflacionistas. Então, quando eu olho a longo prazo, a minha expectativa é a seguinte: nós temos uma dúvida, uma angústia, inclusive nos Estados Unidos e principalmente lá, porque afeta todo mundo, um cenário de dólar forte pode ser muito ruim para o Brasil, tem uma angústia muito grande com a inflação, mas é de curto prazo. Eu acho que o Fed só vai voltar a normalizar a taxa de juros lá fora para onde estava antes, entre 5 e 10 anos. Então é um ambiente de muito longo prazo. E aqui no Brasil? Eu sou economista de formação, eu não consigo pensar de uma outra maneira. Com 14,7 milhão de desempregados, que inflação é essa que a gente está vendo? É desorganização. Você tem razão, a crise energética pode ser um problema, mas de resto,
eu não consigo olhar aqui uma inflação perene. Não consigo. Ô, Walter, eu até notei aqui que você deu uma bela explicação aí de cenário, né? De umas 3 ou 4 décadas aí. Aí tem uma coisa que me chama a atenção que você falou, de 2008 até aqui, todo mundo sempre pensa nisso, né? Imprime dinheiro é automático que vai ter inflação. E nunca veio. Por que nunca veio? Porque os bancos centrais não continuaram ali mexendo, mas o dogma de mais dinheiro circulando da inflação tá errado? Caiu esse dogma? Ou tem alguma outra coisa acontecendo que impede essa inflação de aparecer? Lembra carro antes da transmissão automática? Carro manual? O carro afogava direto. A economia mundial está afogada de liquidez. E isso tira a velocidade de circulação da moeda. O que aconteceu no mundo é que o dinheiro está perdendo valor. E, de novo, brincando com Einstein de novo, falando das experiências, o mundo pós-2008 foi um mundo em que o Wall Street foi muito bem. O que é Wall Street, pessoal? Bolsa. Bolsa, ativos financeiros, ativo imobiliário, coisas que têm, né, investimentos que você faz, contra a economia real, Main Street. Então a brincadeira lá fora sempre foi, Wall Street vai muito bem, Main Street mais ou menos. A gente está com um encontro marcado para ver o mesmo. Então, quando isso acontece... Como é que traduziria isso aqui no Brasil? O quê? O Wall Street, Main Street. Cara, Faria Lima e Largo 13? Pode ser? Eu acho. 25 de março. Pode ser. Eu tava pensando mais alguma coisa com a B3, mas não. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma sugestão aí, manda aí. Mas é por aí mesmo. Cara, então... A B3 um dia vai se mudar pra Faria Lima, né? Aí a piada fica certa. Um dia eles mudam. Mas tem um agravante que é bom, né, pra gente, stock pickers, mas é ruim para a sociedade como um todo. Essa pandemia acelerou tendências e a aceleração foi muito grande e de consolidação. Então, o sujeito que tem lá, como fala lá fora, o mom and pops, o que é o mom and pops? É a padaria, a mercearia, a lojinha que vendia ali secos e molhados, a loja que vende camiseta. De vez em quando você ainda vê, até na João Cachoeira, você ainda vê aquelas lojinhas, tem uma que eu gosto muito com as camisas de rock and roll, o cara que tá lá sozinho com o negocinho dele. Esse cara tá quebrando, não tem dinheiro, foi fechado o negócio dele, fecharam o comércio, sem aqui entrar no mérito, muitas vezes necessário, mas duríssimo, e esse cara tá perdendo o market share para alguns poucos consolidadores. Magazine Luiza, Mercado Livre, Arezzo, Grupo Soma, né? Esse é um processo de enorme fortalecimento das empresas listadas, que estão roubando o negócio de todo mundo, mas que no final desemprega. Porque essas empresas são muito mais... Toda vez que a gente no mercado financeiro gosta de falar disso, a gente dá um lindo nome. Tem sinergia e consolidação. Sinergia é o seguinte, eu compro teu negócio. Toda a galera que se repete nos dois negócios, uma delas vai embora, a gente, né, raqueta. Então, você produz 100, eu produzo 100. A gente vai produzir 200, só que em vez de empregar 70 pessoas, vai empregar 35, né? Porque cada um empregar 35 não precisa dobrar. E isso está acontecendo no Brasil, um rouba-monte. Só que é um rouba-monte de todo mundo que está, quase que todo mundo que está fora da Bolsa, para quem está dentro da Bolsa, ganhando market share, com juro muito baixo. Então é fácil se financiar, tomar dinheiro num banco, comprar o concorrente. Olha essa maré de fusões e aquisições, né? E isso tem um efeito também de queda de emprego e queda de inflação. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu entendi. Até um complemento a isso, né, Renatão? Ontem você fez o Coffee Stocks com o Gabriel da Ace. Isso, e o cara falou de... A gente perguntou, é o dia que ele fala de uma tese específica. Ele falou por que ele investe em BK Brasil. Cara, eu não consigo ficar otimista com uma rede de restaurante que depende muito do fluxo das pessoas em shoppings. Muitas vezes essa rede paga aluguel, aí o aluguel está vinculado ao IGPM, então pode ter um reajuste. E a carne também. A carne que também está subindo o preço. Então, assim, é um cenário muito difícil para ela. Mas o que ele usa de argumento que não tem como rebater? Se tá ruim para o BK Brasil, imagina para as outras. É isso aí. Então, assim, tem muita gente que vai ficar pelo caminho antes da BK Brasil. E no preço atual dela, ele até fez uma projeção, assim, de... Se a coisa piorar muito, talvez ela caia mais uns 10%.
Mas, se melhorar assim, muito, até 35. se melhorar muito, ela tem muito para andar. Então, o próprio... Isso no mercado também tem muita... eu não sei quem é o autor dessa frase, né? Mas eu vi o Tio Rico uma vez falar isso, que era alguma coisa de... o cara tava negociando merda e falou, pô, mas essa merda aí, não vou pagar por essa merda. Não, tudo tem seu preço. Merda tem preço. Até merda tem preço. Acho que foi eu que falei isso. Foi você? Eu acho que sim. Eu vi alguma vez nos stories do Tio Rico. Isso, não sei se... Teve mas o uma fato guerra da merda, né? Guerra entre Chile e Bolívia é por causa do depósito de guano, que eles chamam, que é basicamente cocô de passarinho que passa ali. É uma rota migratória de ave, ali onde é hoje ao norte do Chile era a Bolívia, e ali os passarinhos cagavam muito. E aquilo virou um fertilizante. E aquilo é minerado, pelo menos era na época, e deu uma treta ali das empresas chilenas no território da Bolívia, e deu guerra, e a Bolívia não tem praia por causa de merda hoje. Só pra mim... guerra por merda. E a Bolívia não tem praia hoje só por causa pra me corrigir, não tô falando... Pode. Não tô falando que o Burger King é uma merda, longe disso, mas tô dizendo que até merda tem seu preço, né? Então a empresa, ela tá tão... Hoje o preço do Burger King na bolsa já traz todo esse cenário super difícil pra empresa. Então, assim, embora seja um negócio que eu não consigo ficar otimista, dá para entender quem se posiciona num negócio desse. E uma outra tese é o seguinte, essa é outra tendência. O shopping center passa a ser um lugar de convívio. Passa a ser um lugar que tem que ter evento. E aí, claro que, por causa... Vou dar um exemplo. Tem shoppings mais preparados. Olha o Iguatemi. Além dos cinemas, altos restaurantes, aí você vai lá, encontra gente. Aí você também olha uma loja, vê uma coisa legal e compra. Só que o fluxo só de ir para adquirir algo vai diminuir, né? A tendência de você comprar online está aumentando. Então, essas redes são importantes para trazer gente, para ancorar os shoppings. E esse pessoal vai ganhar maior poder de barganha. Não sei falar da tese de investimento específica, mas olhando top-down, o caminho é um pouco esse. Mas resumindo, então, Walter, para ver se eu entendi... não tem inflação porque essa liquidez acaba todo com as grandes empresas, é isso? Não, a liquidez, na verdade, essa liquidez enorme veio para impedir uma grande recessão. Isso não vai fazer com que o crescimento para frente seja mega acelerado. Você impediu uma grande recessão. Agora você endividou muitos países. Um cara mais endividado, olha uma empresa com balanço endividado ou balanço leve. Quem vai crescer mais? Na hora que você deixou o balanço dos governos mais pesado, esses caras vão ter que começar a emitir menos, gastar menos, cortar gasto, e vão ter que começar em algum momento a buscar esse dinheiro de volta. Então essa inflação pode vir... Ou vem inflação ou vem aumento de impostos. Eu acho que vai vir aumento de impostos. E inflação, no final, inflação é o quê? É quando tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Não é o que está acontecendo. Ainda mais se você tem mais desemprego. Olha o Brasil, de novo, 14,7 milhões de desempregados. É muito desempregado. Tudo bem que tem 85% empregado, tem que lembrar disso. Né? Fazendo um paralelo bem grosseiro, né? Quase como você ficar usando o cartão de crédito e acabar gastando muito. Aí você vai... Parcela em 10 vezes. Vai parcelando, só que assim, uma hora... Um dia chega o mês. Você vai ter que pagar, e quando você for pagar, você vai ter que reduzir Vai ter que retirar. Você vai ter que ter a sua... Ou então você vai ter que vender recessão. Um imóvel que você tem, vender um carro. Mas vai ser algo que é anticíclico, né? Você não vai continuar expandindo. Outro exemplo só do que você falou, localiza. Você ficou meses sem alugar um carro e a empresa valorizou-se para burro na bolsa. Por quê? Porque perdeu os concorrentes todos. E no meio do caminho teve uma fusão. Uma consolidação. Então tem toda a história que você falou, né? A consolidação. Tudo num case só. Deixa eu trazer uma pergunta. O Renatão falou da impressão de dinheiro, e você, como economista, vamos ver se você consegue responder de uma maneira didática isso. Porque teve o ex-presidente Lula tá falando por aí, às vezes pipoca aqui no WhatsApp, nas redes sociais. Eu vi um vídeo dele falando: se fosse eu o presidente, no ano passado teria aumentado a base monetária do Brasil em uns 3 bilhões de reais. Ele teria ligado a impressora Tupiniquim, a mesma que o Fed tem, mais colorida, né? Porque nossas notas são todas coloridas ali, e ia colocar 3 bilhões de reais na economia. Por que essa ideia não é boa? Por que o Fed pode fazer isso e o nosso Banco Central não pode fazer? Na verdade, o governo fez um pouco disso. Só que o que o governo brasileiro fez foi
dar ajuda emergencial, quase 15% do PIB, né? Mas, ao mesmo tempo, continuar na sua agenda de cortar gastos. E se tem alguma coisa que eu sou um forte crítico desse governo, é da incapacidade de fazer propaganda de si mesmo e de contar as coisas boas. A gente perde tanto tempo discutindo besteira, criando... Joga a casca de banana do outro lado da mas rua. fazer propaganda que cortou gasto, acho que só a Faria Lima vai gostar dessa Não, mas propaganda. fazer a propaganda de 15% do PIB de auxílio, que é como se fosse imprimir dinheiro, número 1. Número 2, enquanto isso, conseguir fazer... A gente falava de 100% de dívida PIB, já estamos falando esse ano de 85%. Sim. Isso porque as pessoas estão agora revendo o crescimento para 5%, né? De novo, né? Acho que tem um efeito que as pessoas não estão se dando conta, que no momento em que você tem um governo que pela primeira vez, desde a promulgação da Constituição de 88, vai entregar uma queda de despesa primária, quer dizer, vai gastar menos do que o anterior, sem contar juros, você está tirando o dinheiro do governo e passando para a mão do empresário. Olha que coisa legal. O cara que pior sabe gastar, quem é? O governo. É o governo. Você está tirando esse dinheiro e passando para o cara que melhor sabe gastar. O que vai acontecer com a economia? Melhorar. É para cima. Então, o governo conseguiu ajudar as pessoas, minimizar o PIB para 4% de queda. Aí, esse ano, a gente já está agora começando a falar de 5% de PIB. É possível. 4,5% é certo. 5% é possível. Quer dizer o seguinte, nós vamos terminar 21 acima do que estava em dezembro de 19. É fabuloso. Então, de alguma maneira, o governo fez isso. Você falou, por que a gente não pode imprimir dinheiro sem parar? Pode. O que vai acontecer só quando você imprime o dinheiro sem parar, você aumenta a oferta de dinheiro. Quando você aumenta a oferta de dinheiro, o dinheiro perde valor. No fim, você vai acabar imprimindo só papel. Perder valor é inflação. Né? Então, o governo fez algo muito mais inteligente que isso. De novo, esse argumento seria facilmente rebatido, mas você tem que ter alguém lá que tenha uma capacidade de se comunicar com a população de uma maneira que o pessoal entende. Né? E nesse lado de o governo não fez não faz a lição de casa de se autopromover, o que... É só não ser ao vivo que vocês só falam de política, né? Ô, louco, meu Deus do céu. Não, mas vai ter episódio depois. assunto, Tá um campo minado esse episódio, minha gente. Bom, em momento algum eu tô entrando no assunto política, né? Mas Campo minado, a gente ainda conseguiu. Tamo driblando. Tamo bem, ali, tamo... Não, mas já diria o poeta, né? Se não incomodar ninguém é que não tem fomos graça. polêmicos. Então, vai. Mas o que o governo deveria... Quais foram as agendas que, de fato, isso aqui que o governo deveria colocar? Assim, você já falou dessa transferência que foi feita, mas o que mais esse governo fez que, poxa, o pessoal tá olhando para essa foto tão ruim que você disse lá do exterior, que estão vendo tão mal o Brasil, mas o filme aqui talvez não seja tão feio quanto a foto. Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu ia votar no Alckmin, né? Era meu voto certo. Fez 20 anos de governo em São Paulo, um cara razoável, com temperamento calmo, pró-business, queda de violência, quer dizer, uma administração, a chance de erro era baixa. Então eu falei, é o candidato que eu acho que tende a ser mais... Tava ali no desvio padrão do que sempre existiu. Eu acho que o risco-retorno é o melhor para mim, para minha família, para minha vida, para o meu negócio, né? O nosso segundo turno, ele não estava lá, não chegou nem perto, teve 2%, 3% dos votos. Não é o que o brasileiro queria. E o que foi vendido para a população nos últimos anos é que o maior valor que um candidato poderia ter é não roubar. Nós temos, então vamos começar por aí. Não interessa. O segundo turno estava lá e só tinha duas alternativas. O Alckmin não estava lá, Meirelles não estava lá, Moedo não estava lá, Marina não estava lá. Lembra muito 89. Ulisses Guimarães, coitado, teve 1,5% dos votos. Foi Collor com Lula, quase que o Brizola foi. Mas, assim, certamente o Ulisses não era um cara que apelava à população. E, assim, nós somos uma democracia. Então, escolhemos uma alternativa. Nós temos 2 anos e meio de governo sem um escândalo no primeiro escalão do governo federal. Em nenhum ministério, nenhuma pasta. Eu não lembro. Eu tenho 52 anos, já não sou tão garoto. Eu não lembro de outro exemplo. É a primeira vez. O que a gente está descobrindo agora, e isso é saudável,
É que talvez não seja a única qualidade, tem outras. Ser líder, dialogar, criar uma base, inspirar, discutir, tolerar. O presidente Temer fez isso muito bem. Mas acho que esse governo também melhorou. No começo do governo, não tem base política, não tem base no Congresso. Olha agora, privatização da Eletrobras, aprovada. Marco saneamento, aprovado. O governo está evoluindo. Então, assim, não é ser a favor ou contra o governo, ou torcer e ter uma preferência. Até já declarei quem era o meu candidato, mas é dizer o seguinte, nossa função é ser fiel aos fatos, reconhecer o que é bom e apontar o que é ruim. O governo melhorou na articulação política. O governo fez a reforma da Previdência. O governo fez o marco do saneamento. Fez o marco do gás. Continuou vendendo ativos estatais sempre que pôde. Mas criou uma estatal também, né? Foi. Mas até mesmo a Suprema Corte conseguiu, né, impedir algumas iniciativas. E acho que aí pode ser que atravessou um pouco, porque você tem 3 poderes, né? Existe uma vontade de legislar, né, que não acho que é adequada. Mas, no final, estamos falando agora de uma reforma administrativa e tributária que não é a dos sonhos, mas é a possível. Estamos falando da privatização da Eletrobras. Estamos falando de entregar despesas primárias menores do que foram herdadas pela primeira vez em 35 anos. É bastante coisa, gente. É o ideal? Não. É perfeito? Jamais. Eu teria feito diferente? Não sei. Olhando para trás é sempre mais fácil. Eu teria dito, gente, é uma crise, é uma pandemia, é um problema de saúde seríssimo, vamos minimizar o risco de perder vidas, mas também vamos olhar para a economia, porque desemprego, desesperança também mata e tem efeitos, inclusive, malefícios de longo prazo. Então a gente tem que ponderar as duas coisas. Vamos não ser tão radicais e ver exemplos. Olha a Suécia, Dinamarca e Noruega com curvas muito parecidas e a Suécia não fez lockdown em nenhum momento. O que explica isso? Pode estar certo ou errado, mas vamos ser a favor de vacina, vamos usar máscara. Eu acho que faltou até um pouco de malandragem. Porque se alguém chega para mim, eu sou incumbente, e fala assim, a Amazônia está pegando fogo, eu ia falar, vamos olhar. Né? Não precisa sair dando porrada, vamos olhar, vamos fazer o que for possível, né? Agora, também não posso me furtar. A foto hoje é uma, mas o filme é outro. Se você, e aqui sendo racional, olha que o PIB esse ano deve crescer quase 5%. Já provavelmente, se o segundo semestre for bom, leva um carrego para o ano que vem. Se você vê que o Boris Johnson estava com 34% de aprovação, hoje está com 48%. Que o Biden está acima de 50%. E que essa pandemia tem fim, pode ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Esperamos todos, por todos os motivos, inclusive especialmente por saúde das pessoas, que ela acabe o mais rapidamente possível. Mas até o final do ano que vem, já foi. Então, o final de pandemia, o crescimento econômico apontam uma vantagem para o incumbente. Então, quando a gente está olhando o cenário a longo prazo, a impressão que dá, política, o Ulisses Guimarães dizia, que nem nuvem. A gente está falando, ela está ali. Aí você me perguntou um negócio, quando eu olho de novo, já saiu. Então, não dá para cravar nada. Mas eu tinha um sócio que adorava falar de Howard Marks, né? E o importante, o que te mata é o que você não sabe, mas o teu investidor quer que você saiba alguma coisa. Então, senão você não vai conseguir fazer nada nos fundos. Olhando para o cenário, se projeta uma polarização, é difícil ter uma terceira via. O candidato que era mais provável de ter uma terceira via, que é o governador de São Paulo, por motivos que me escapam, não soube criar não tem uma popularidade alta, tem um nível de rejeição muito alto, e os outros candidatos são nanicos. Então, a menos que algo muito inesperado aconteça, a gente tem um encontro marcado. Se vai ter segundo turno ou não, eu não sei, mas acho que o cenário favorece muito o incumbente. Ou seja... Como diz Eduardo Cunha...
E tem a máquina, né? Que Na Deus mão. tenha misericórdia dessa nação, né? Porque vai ser Alien versus Predador mesmo, vai ser... Mas pelo visto, eu não sei quem é o... A gente não descobriu quem ganhou ainda. Mas a gente tem, olha, eu vou falar uma coisa aqui, já que eu tô no programa, eu vou aproveitar. O Salomão depois vai brigar comigo. Mas eu vou falar uma coisa aqui impopular. Mas eles não são impostos a ninguém. Não. É uma democracia. Eles só estarão lá porque é o que as pessoas querem. Ah, sim, Se isso é as sem pessoas dúvida. quisessem outra coisa, era fácil. Era só fazer outra coisa. Era fácil. Vamos querer um outro candidato. Não é. E assim, mais impopular ainda, ou mais polêmico ainda, Fernando Henrique foi um acidente, porque fez um plano que acabou com a inflação e aí teve uma súbita popularidade, e o Temer foi outro por um impeachment. Não são candidatos naturais a presidente do Brasil. Não são pessoas com quem o brasileiro comum se identifica. A gente tem que se acostumar com isso. Como Churchill dizia, democracia é horrível, mas é melhor do que todas as outras opções. Então, é com isso que a gente tem que viver, né? Então, traduzindo, né, a vantagem do incumbente, Bolsonaro tá com a faca e o queijo na mão aí. Se não fizer uma grande cagada, tá com a faca e o queijo na mão e mais. De novo, Mas, assim, o que também... me surpreende é que no momento atual, o vale de popularidade não é maior. Ele realmente tem uma capacidade de ter identificação com o eleitorado surpreendente. E teve esses 15% do PIB também, que distribuir dinheiro dá popularidade para qualquer um, né? E tem uma novidade para vocês. Ah. Com 5% de crescimento, a gente provavelmente vai ter 150 bilhões de reais a menos de déficit esse ano. E é só fazer conta. Meu economista lá, o Alexandre Manuel, está à disposição quando quiserem entrevistá-lo. Ano que vem, sob o teto, debaixo do teto dos gastos, vai ter uma sobra de 100 bilhões de reais. No ano de eleição. Quer dizer, pessoal, traduzindo. Ano que vem, o presidente vai poder gastar 100 bi sem furar o teto dos gastos. Bom, Parece... vamos anotar tudo que o Walter falou aí, daí pode ser já promovido tá a analista político do Stock Pickers, se acertar meio tudo. dado, né? Não, mas vamos ver, vamos para comprovar, daí você já vem Agora, aqui sempre fazer a... Olha lá. Agora, não posso negar, Fabrício Anias, olha lá, tá vibrando aí com... Não, mas aqui não é torcida, tá? Aqui é só análise. Sim, mas, não, assim, é isso aí. Não podemos também nos furtar a fazer a análise de que o nível de erro foi muito alto. Opa. Mas mesmo assim chegamos aqui. Então, agora, a boa notícia, pessoal, a economia está se recuperando, as empresas estão com resultado muito forte, os juros estão muito baixos e vão ficar. Mas alguém me perguntou, um cliente outro dia, mas não vão para 5,5%? Mas 5,5% é o que eu nunca imaginei na minha vida que ia ver. Ainda mais 5,5%, 6%, estáveis. A gente está acostumado com 14, 15. É um outro mercado de capitais. Então a gente tem um ambiente muito, muito pró-business. Num país em que as pessoas se treinaram para enfrentar muita adversidade. É tudo contra. Então, com esse evento a favor, o empresário brasileiro é muito preparado e muito experimentado. Então, acho que a gente tem um ambiente bem bacana. E esse ambiente pode chegar até onde, em termos de bolsa? Não vou falar para você falar, 200 mil pontos é quando? Não, mas quando a gente fala, olha, eu falei no ano passado, numa entrevista com o Teco Medina, acho que em maio, ele falou, e aí, a bolsa chegando perto de 100 mil? Eu falei, volta para 120 até o final do ano. E voltou, que era a máxima, né, pré-pandemia. Não é porque eu sabia que é para 120, era uma referência de número. Cagada, que dei sorte, bateu. Eu acho que a gente tem que olhar para uns 150. E você vai falar, pô, em que período de tempo? Não sou mágico, não tenho a menor ideia. Mas assim, não acho que 150 para o final do ano é absurdo. Por quê? Porque as nossas empresas listadas na Bolsa estão perdendo concorrentes, têm acesso a capital barato, e a imagem do Brasil lá fora é tão ruim que o gringo completamente saiu. Só que agora está voltando a entrar. E mais, a nossa moeda está voltando a ter juros. Juros maiores do que a do mercado internacional. Então o carry trade volta. Então você tem uma oportunidade muito grande na valorização do real e na valorização de empresas. Quais? Várias. E, de novo, é covardia no Brasil. Tem um banco de investimentos, tem uma grande plataforma digital, tem 3 bancos de varejo, tem uma empresa de petróleo, tem uma empresa de mineração, tem 2 grandes empresas de e-commerce.
Tem uma grande empresa de locadora de automóvel. Moleza, né? Molezinha. É só ser bem tocado, né? Então, assim, da Localiza, a Renner, a Magalu, a Mercado Livre, a XP, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, que está de graça. Desde que o Bolsonaro deu aquelas declarações da Petrobras, que foram desastradas, a empresa não fez nada antieconômico, realinhou os preços, continua vendendo ativos, está focando em refino, que é o certo, e pagando um dívida. Pessoal, os juros no Brasil hoje são menores do que 5%. E a Petrobras paga 14% ao ano. Que tal? Compra a Petrobras, ao longo do tempo, se ela cair 14%, você voltou para o seu investimento, porque ela te devolve em dividendo. Tem algo errado, né? Então, o título desse episódio vai ser Bolsa 150 mil em dezembro, crava Walter. Pode ser, Walter? Eu não cravo, mas eu cravo. Vambora. Pra criar o headline, eu vou. A gente precisa de um clickbait, cara. Senão não Predador, funciona. Bolsonaro e Bolsa 150 E Bolsa 150 mil. Não, eu diria o seguinte, eu diria que o dólar deveria estar R$4,5 por dólar. Agora, para isso você precisa de um ambiente mais tranquilo, não é o nosso, mas eu acho que o 5 é fácil a gente ir. Eu acho que entre 135 mil e 150 é onde a Bolsa tinha que estar, né? Está 5,22 o dólar, só para... Aí estava 5,70 há pouco Sim, tempo sim. e muita gente achando que é para 6, 7. De novo, não estão olhando. A economia tem um monte de coisa que depende da perspectiva, do ânimo psicológico, né? Expectativas adaptativas. Mas tem um pedacinho da economia que não depende do homem, que é matemático. Conta externa é 1. Então, assim, quando eu importo com o meu dinheiro. Então, depende da minha economia. Quando eu exporto, não depende de mim. Depende de quem compra de mim. Como é que vai a China? Vai ter um PIB de 9. Estados Unidos, 8. Então, eu acho que qualquer nécio ia chegar à conclusão que a gente ia ter um saldo comercial crescente. A gente vai ter pela primeira vez aqui balanço de pagamentos neutro, saldo de conta corrente positivo, água mole em pedra dura. Ah, o Brasil, Botafogo na Amazônia, tem lá a girafa na Amazônia, você fala, não, isso não é o Brasil, peraí. E criamos as nossas confusões, mas o saldo vai aparecendo. E com o juro vindo na moeda, é normal que o real vai se valorizar. O real, em algum momento esse ano, até um mês atrás, era a pior moeda emergente do mundo. A gente realmente está longe dos Estados Unidos, mas a gente é melhor do que a África do Sul. A gente é melhor do que o México, a gente é melhor do que Turquia, talvez. a Turquia, né? A gente é melhor que a Suazilândia, né? E a nossa moeda estava pior. Olha a Argentina, com todo respeito, amo um país lindo, pessoal, gente fina, mas uma economia perto do Brasil nanica, né? E a gente não podia estar tão desvalorizado. De novo, é a questão da percepção, da imagem. Renatão, 4 horas em ponto. 4 horas em ponto. O programa, quando a gente for fazer, tem que ser mais longo. A gente não vai poder estender muito mais. Não, a gente já tem nosso clickbait. Tá prontinho. O Faltão já deixou, já tá encerrada. Acho que as trabalho. provocações que a gente tem que ter, né? Encher essa mesa aqui de produtos. Patrocinadores, coloquem aqui, ter nossas canequinhas. A gente tem que ter um momento também de interação com o convidado. Acho que a gente pode ter alguma coisa, sei lá, qual o app que você tava vendo antes de... Sim. Com quem você tava falando antes de entrar aqui ao vivo. Obviamente... Tô olhando aqui os comentários da galera. Tô falando aqui, ó, que Murilo Aragão e Arco Advice estão ameaçados pela análise política do Walter. É o Samuel que tá falando. Opa, provavelmente é assinante dos dois. Samuel de Oliveira. Não sei quem é esse cara. O Samuel, sabe, fizeram um elogio. Eu não sei se foi um elogio, tá? Mas eu tava numa live... Como você não sabe se foi um elogio? Porque eu falei que o Outliers é um podcast que é muito parecido com o Stock Picker, só que o contrário. Que a gente faz todo um roteiro, quer dizer, a gente não faz um roteiro, a gente vai desenvolvendo. Samuel vai preparado. O Samuel é um cara bem preparado. Aí um cara comentou, que o Samuel é o Salomão adulto. Inclusive ele faz a barba, né? Então ele faz a barba, faz roteiro, é o cara. Eu acho que pode ser um elogio, mas pode não ser também, né? É engraçado. E depende não sei pra quem. Exatamente. Mas tudo na vida é assim, né? Tudo depende do cristão. Mas quando falou que o Samuel é o Salomão adulto, eu não soube como reagir. Eu só dei risada, né? Que eu sempre falo quando eu não sei o que fazer. Legal. Muito bem. Bom, o papo tá bom.
A companhia tá melhor ainda, mas a gente vai ter que encerrar, né? Pessoal do clube que acompanhou ao Sextou. vivo. Até porque eu vou apanhar em casa. Então, não, eu também. Tenho que ir pra casa. Fala, você tem provas, cara. Vou Fala, apanhar não, em casa. os caras me vou apanhar. seguraram. Não, olha aqui. eu tenho o chefe. Pessoal do clube, obrigado por acompanharem aí, mandaram aqui mensagens. As próximas a gente espera fazer ao vivo pra todo o Brasilzão. Valeu, bonito Fabrício, aqui, que né? tá até Tá aí bonito. já acompanhando. Valeu, School of Rock. Inclusive, o Fabrício, eu queria dizer pra vocês, tem uma grande, grande qualidade que nem todo mundo sabe. É rubro-negro. Octacampeão. Cara, assim, se Acho tem que todo mundo conhece, ele sabe, Se cara. tem uma coisa que eu agradeço na vida, foi ter nascido e criado em São Paulo e não ter que conviver com tanto flamenguista como eu convivo hoje, porque, cara... É um pessoal humilde, né? É uma a humildade que galera transborda. mais chata, que eles tiram referência de tudo. Tipo, arroz, feijão é rubro-negro porque tá em outro patamar de comida. É uma loucura. E quando junta Valtão, Fabrício, Duda, Sherman, aquele grupo... Eles que abrem tem do- aquela faixa assim, brasileiro é obrigação, que o flamenguista adora, Mas né? sabe que agora eu vou criar mais inimigo, mas isso a gente é o grande feito do Lula e a gente agradece, né? Por quê? O arroz e feijão ou o Não, Flamengo? porque era pra você ter essa raiva do Corinthians, mas acabou, agora é com a gente. Então agora a gente realmente tomou conta da nação. Se não que fosse o estádio o Corinthians não tinha como ter raiva, porque Por sinal, dois dos meus 3 irmãos são corintianos, então a gente Nossa, sempre... mais um motivo pra ter raiva. Nada, a gente... Tipo, seu irmão? Eu Puta aprendi, merda. eu aprendi a conviver Não, com isso. Então, a gente pô, vai fazer a gente aqui, era né? adolescente nos anos 99 e 2000, né? Foram as duas Brasileiros semifinal seguidos. e quartas de final da Libertadores, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganhou as duas, talvez por isso que eu lembre com um bom carinho, mas a gente se respeitava muito. Então, assim, a gente... perder 3 títulos seguidos rende música? Rende música. Ah, mas Pode pedir, só pede um foi pra fado, né? final Que é aquela da- coisa triste. Só foi pra fado, final. botar a Carminho. Como é que chama cantar- aquela Só cantora? foi pra final da Recopa Amália- porque ganhou a Amália Libertadores. Rodrigues. Coitado, o Roberto Leal morreu também. Isso aí não me Morreu antes da afeta, luz, mas o fato é que a gente criou um respeito ali, né? A gente se Eu matava entendo, na hora do eu jogo, mas agora flamenguista É mais difícil, é mais cascudo. é meio insuportável, né? É uma arrogância que eu nunca vi. Não. O Flamengo não é arrogante. Primeiro O a gente... flamenguista é o São Paulo Não é arrogante, é verdade, Não, né? nós somos o povo. Primeiro, nós somos o povo. Não é arrogante. Segundo... Não, sabe o que a gente vai fazer? E eu vou convidar. Eu tenho um grande amigo meu com quem eu assisti a final de 2009. Não era final, não era o último jogo do campeonato, mas era a final. Nossa, aquela o Flamengo rodada não foi ganhasse, doida. se não ganha do Grêmio ali, perdi o título. Tinha 5 times que podiam ser campeões. E eu assisti com o Valim Vasconcelos. O Valim é o criador da Chapa Azul. Ele ia ser o presidente. A Patrícia Amorim arrumou lá uns subterfúgios, invalidou a candidatura dele. E aí o Bandeira foi eleito, Bandeira de Melo. E ele foi o cara que promoveu a reestruturação do Flamengo. E essa é uma história que vocês têm que explorar. Porque é uma história de stock pickers. Você pegar um time que todo mundo, como o Brasil sempre falou, imagina o dia que esse treco for bem cuidado. Mas nunca vai ser. Quebrado, devia 5 vezes a receita. 6 anos depois, o clube fatura 1,5 vezes a dívida. E sem ajuda estatal, sem... não vou falar do atual. Mecenas. Não, sem uma Parmalat. Sem mecenas. Eu vou falar da Parmalat, que é muito... Sem uma Parmalat, porque Sem uma Leila, você tá falando? Sem uma Crefisa. Mas olha o exemplo de Minas, é pior, porque a Crefisa tem a dívida, mas com um clube com contas redondas. O outro já deve 10 vezes a receita, que é mais perigoso. Mas o dono nunca vai pedir. Pode ser. O herdeiro do Mas dono não- talvez mas peça. não é um exemplo de governança, não é um exemplo de boa gestão. O Warren Buffett não ia tocar ali. Olha o que foi feito com o Flamengo em 6 anos. Gestão. Então Warren Buffett investiria no Flamengo. Claro. Não é arrogância. Peraí, imagina que o Flamengo hoje vai fazer um IPO, deixa de ser um clube, vira empresa. Você não entraria? Não, nem O pensar. que falta? Não, Mas o que Flamengo, falta- o Flamengo é growth ou é SWOT velho? análise. o SWOT que análise. falta... Hein? O Flamengo é crescimento? Não, ou- eu sempre achei que o Flamengo growth era ou value? intrinsic value. Mas eu vou dar um exemplo da minha filha Alice. Ela tem 1 ano e meio. Fez 1 ano e meio agora no dia 16 de maio. Ela nasceu em 16 de novembro de 2019. Em uma semana, a bichinha já tinha um brasileiro na Libertadores.
Eu vou te falar... Isso é growth, né? É growth. É growth. Tem valuation Você de imagina, Tesla, então. Eu vou te falar o que falta. O Rio de Janeiro, né, é filho de botafoguense, filho de tricolor, filho de vascaíno. Coitado do moleque, deixa de ser Flamengo. Investimento não pode ter passionalidade. Não. E no futebol, eu nunca conseguiria isolar A paixão. o aspecto emocional. Então, até isso não é nem investimento. O Cartola FC, essas porra toda aí de fantasy game, eu não participo de nada, porque eu não consigo... Mas isso daria uma boa aula do nosso curso de valuation. Daria, Pegar daria. um clube Daria. e fazer o Pode valuation ser, com o não, professor beleza. Peluche. Pode trazer o Valinho se vocês quiserem. Eu jamais conseguiria investir, porque, por exemplo, Cartola, eu nunca escalava um jogador que enfrentar o Palmeiras. Por mais que fosse Sim. Palmeiras reserva contra o Flamengo no Maracanã lotado, não importa. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Mas eu ia ver o Palmeiras do Edmundo, o Palmeiras do Rivaldo, aqueles foram 2 esquadrões diferentes. Eu ia no estádio ver. Ia ver, assim, o São Paulo do Raí. Pela beleza do futebol. Eu sou flamenguista fanático, mas gosto de futebol. Agora, eu vou dizer pra você, o que a gente está falando é mais amplo que o Flamengo. O que está criando no Brasil é um pouco do que você tem na Europa. A cidade do Rio ainda tem 4 times grandes. São Paulo tem 3, porque Santos, né, não é São Paulo capital. Olha para o mundo e fala onde tem isso. Não tem. Em Londres, por causa do dinheiro russo, você reviveu o Chelsea, mas sempre foi Arsenal e Tottenham. Agora você tem o Chelsea. Tem outros times também, mas menores, né? E aí você vai em Manchester também com dinheiro, 2 times, mas vai ver 3 times grandes numa mesma cidade. Mas não isso tem. eu acho que eu vejo futebol igual você. E isso eu acho horrível. Porque a gente acha que a gente gosta do nosso time, né? A gente gosta do nosso time, mas se todo jogo do meu time for um campeonato paulista, né? Não vai ser legal. É isso. Então, se não tiver... Porque a gente Tá criando outras rivalidades. tem paixão pelo time, mas a gente quer ver competição. É claro. E o futebol é uma competição. Se não tiver competição, puta, daí... E no Brasil a competição tá ameaçada. E tá ameaçado, Tá que é igual ameaçado. aconteceu na Espanha, igual aconteceu... Mas principalmente aqui por causa da má gestão. Ah, sim, Olha sim. a Premier League, né? Primeiro a gente não tem liga, né? A gente tem a CBF. Enquanto tiver a CBF, Eu sou a favor de que tivesse um modelo NBA, assim. é isso aí. Todo mundo mais vertical. E lá não repete o campeão. Não, e lá tem Luxury Tax. Isso. Você tem um limite do que você pode contratar. Tem o draft, Você tem o draft que dá uma reequilibrada. Agora, o que vai fazer draft? Vai Agora, pegar jogador da onde? O Salomão ia gostar também, porque não tem rebaixamento, né? Não tem rebaixamento. O meu time agora não tem mais... Não, Cara, a bicampeão, emoção... pô. Você é bicampeão da Série B, cara. A você tem que... emoção do futebol é... Pô, por que não põe uma estrela da Série B aqui, Vol cara? é vida, cara. Assim, é um ano ser rebaixado, outro ano ser campeão. Tudo bem, galera. Palmeiras Galera, é emoção descambou. demais. Valeu. Vamos lá, encerrou? Valtão tá... Obrigado. Partiu? Galera, valeu aí demais. Eu tô olhando pro Nando, mas tem que olhar pra câmera. Aqui, ali, Olha ali. pra cá. Tchau, gente. Valeu, galera. Até o próximo Stock Tchau, Pickers. gente. Muito obrigado. Show me the money.